Vamos ler aqui o textinho da palavra de Deus, do capítulo 15 do Evangelho de João, só para a gente conversar sobre a palavra de Deus hoje. Isso aí quem falou foi Jesus. Vamos falar juntos? Vamos lá. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Irmãos, eu quero conversar com vocês sobre os tempos que nós estamos vivendo, que são considerados tempos proféticos. Amém? Veja bem, o Senhor Jesus Cristo se reuniu com seus discípulos e ele estava praticamente dando a última direção, a última orientação, o direcionamento para a vida deles. Eles tinham vivido com Jesus durante 3 anos e meio, e eles acompanharam Jesus. Na verdade, esses 3 anos e meio que eles acompanharam Jesus, eles estavam sendo treinados, estavam sendo preparados. Preparados para quê? Para dar continuidade exatamente à obra. Jesus sabia que ia morrer, mas Jesus queria deixar claro que quando ele morresse, a mensagem dele, os ensinamentos dele não iam cair no esquecimento, porque algumas pessoas tinham sido treinadas para continuarem levando aquela mensagem. E essas pessoas que tinham sido treinadas, se entendia que elas iam treinar outras, e depois essas outras treinariam outras, e o certo é que nós estamos aqui como resultado disso, né? Nós somos exatamente a continuação desses primeiros homens que foram treinados. E Jesus os treinou, e foi uma preparação de 3 anos e meio, ensinando eles. Jesus dava ensinamento, as coisas que eles não entendiam, Jesus em off dava para ele a explicação, porque a gente vê na Bíblia isso. Um dos exemplos foi quando Jesus expulsou o demônio daquele rapaz que tinha um espírito maligno de suicídio, que o espírito pegava o rapaz e jogava ele lá na água, no fogo, para matá-lo. E os discípulos tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram. Eles ficaram com vergonha, ficaram meio frustrados, porque eles perderam a batalha com aquele espírito maligno que dominava o corpo do rapaz, que está escrito lá em Marcos, no capítulo 9. Quando terminou a reunião, eles ficaram muito sem jeito, porque eles tentaram libertar o rapaz que estava dominado por uma força maligna, e eles não conseguiram. E quando terminou tudo, eles foram para um lugar reservado, só Jesus e os discípulos, e eles perguntaram para Jesus: Senhor, por que a gente não conseguiu libertar aquele rapaz? Por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio que oprimia a vida daquele jovem? Aí Jesus, em off, deu a explicação para eles, que não foi dado para o povo. Jesus disse: olha, vocês não conseguiram expulsar porque tem uma certa casta, um certo tipo de demônio, disse Jesus, que só consegue sair com jejum e oração. Só jejum e oração. E ali eles pegaram exatamente o ensinamento em off, da razão pela qual, como é que eles deveriam agir quando tivesse que expulsar um demônio muito forte, que estivesse dominando a vida de alguém. O que prova então que Jesus sempre em off dava os ensinamentos, e durante 3 anos e meio eles foram ensinados assim. Eles foram preparados. Jesus não somente deu teoria para eles, mas a Bíblia diz que Jesus deu aula prática. Jesus os chamou: olha, agora vocês vão pregar sozinho, vocês vão pregar de 2 em 2, vocês batem na porta da casa das pessoas, se as pessoas te aceitar vocês, vocês entram lá e abençoam a casa delas. Se as pessoas não aceitarem, você sai de lá e bate o pó do sapato de vocês, porque vocês não vão ter responsabilidade quando chegar no dia do juízo com respeito a essas pessoas, porque vocês tentaram pregar para elas, disse Jesus. E eles saíram de casa em casa, e diz a palavra de Deus que eles foram muito usados. Eles libertaram pessoas, eles sararam, curaram pessoas, levaram o evangelho àquelas pessoas, e quando eles voltaram totalmente eufóricos, dizendo para Jesus assim: Senhor, olha, os demônios saíam, quando a gente mandava eles saíam e obedeciam a ordem que nós estávamos dando. E Jesus disse: olha, não se alegrem por isso. Primeiro Jesus disse: eu vi Satanás subindo e descendo na maior aflição por causa de vocês.
Mas não se alegrem por isso. Antes se alegrem pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Diga glória a Deus. Que vocês venham se alegrar por isso, diz a palavra de Deus. E eles então foram treinados, mas Jesus tinha uma preocupação. Qual era a preocupação? Se eles permaneceriam. Jesus estava preocupado se eles iam permanecer. Jesus chegou, convidou eles para uma conversa. E nessa conversa, lá do capítulo 15 do Evangelho de São João, Jesus disse: olha, gente, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, Jesus falou: eu sou a videira verdadeira. Vocês estão entendendo? Sou enviado pelo Pai, que é o agricultor. E quero dizer para vocês que vocês são os galhos, disse Jesus. Vocês só conseguem frutificar se vocês estiverem ligados em mim. Se vocês não estiverem ligados em mim, vocês não vão conseguir fazer nada, porque sem mim, nada vocês podem fazer. Então, já quero conversar com vocês e dizer para vocês estarem ligados em mim, disse Jesus. Que a única forma de eu poder realmente abençoá-los, a única forma de eu poder fazer vocês frutificarem na vida de vocês, é exatamente o fato de vocês estarem ligados em mim. E depois que Jesus disse isso, ele falou: olha, se vocês permanecerem em mim, ficarem comigo, disse Jesus, e as minhas palavras continuarem em vocês, os meus ensinamentos, aí eu vou conseguir realmente atender vocês. Vocês vão me pedir o que vocês quiserem e eu vou fazer por vocês. Jesus estava preocupado exatamente com essa permanência, e desses 12 ele acabou perdendo um, que foi o Judas Iscariote, que não permaneceu. Quando a gente para pensar um pouco nos dias atuais, nós percebemos então que essa questão da permanência é o grande desafio dos dias que nós estamos vivendo. Nesse tempo da secularização, onde as pessoas ouvem tantas coisas, onde as pessoas às vezes dão atenção a determinadas informações deturpadas com o propósito de desviar você da fé, porque esse é exatamente o objetivo do maligno. A gente percebe então que muitas pessoas não permanecem. Para vocês terem uma ideia, existe um dado extraoficial, eu digo assim, porque não é um dado oficial do IBGE, mas é um dado oficial pelas pessoas exatamente do meio que ficam procurando saber e tentando descobrir. E esses dados extraoficiais dizem que a maioria das pessoas que se envolvem com Jesus, hoje, que essa permanência tem uma média de 5 anos. Que as pessoas ficam 5 anos ali nessa caminhada, mas que o número muito grande, depois dos 5 anos, abandonam a fé, acabam realmente rompendo com as suas convicções, com a sua crença. Eu creio que esses dados têm muito sentido. Por quê? Porque Jesus Cristo falou que quanto mais se aproximasse o dia da vinda dele, que mais as pessoas abandonariam, que mais as pessoas estariam simplesmente afastadas, ou se afastariam e romperiam alianças, romperiam compromissos que fizeram com Deus no momento de sua convicção, de sua conversão ou de sua aproximação a Jesus. E isso é pura verdade. Você pode ver, por exemplo, que nós estamos vivendo esses tempos difíceis, que falou o apóstolo São Paulo. Ele disse que a apostasia seria inevitável. Olha só o que está escrito em Timóteo. Coloca para mim o textozinho de Timóteo para as pessoas lerem aqui. Está aqui, ó. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, diz a palavra de Deus, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A Bíblia já adverte que quando se aproximando ao final dos tempos, as pessoas vão acabar se permitindo esse rompimento com Jesus, para acreditar em coisas totalmente opostas aos ensinamentos de Jesus. E nós estamos vivendo essa realidade hoje, porque muitas pessoas abandonam a fé. Quando as pessoas não abandonam essa fé, a pesquisa diz que eles acham que conseguem viver uma vida fora de comunidade. Eu acho que para servir a Deus eu não preciso estar na igreja. Tem gente que fala assim,
Eu não preciso ser de igreja, eu posso manter a minha fé e a minha convicção sem problemas. E por conta disso, aí já a pesquisa oficial do IBGE, olha o que ela diz aqui, essa pesquisa do IBGE. Desigrejados, um grupo notável que cresce é dos desigrejados. Pessoas que creem em Deus, mas não frequentam ou não se identificam com uma igreja específica, representando cerca de 8% da população em dados preliminares do censo. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque vem realmente ensinamento que chega e diz, você não precisa disso, você não precisa daquilo, você pode manter a sua vida com Deus quando é alguma coisa totalmente contrária à palavra de Deus, totalmente contrária aos ensinamentos de Jesus. Por que está contrário? Porque tudo que Jesus fazia era para servir de exemplo para nós hoje. E um dos exemplos que ele passa para nós é exatamente o fato de ter comunidade, de estar congregado. Quando você lê a Bíblia, você vê Jesus Cristo na igreja, no templo, desde pequeno. Com 12 anos, diz a Bíblia que ele estava lá, discutindo com os doutores da lei, sobre a lei judaica. Ele cresceu, continuou indo no templo. Você encontra ele no templo depois de adulto. E ele era frequente. Ele estava em todas as festas judaicas da religião dos judeus que ele participava. Você vê, por exemplo, que além dele estar em todas as festas judaicas, quando ele estava fora de Jerusalém, que ele não tinha um templo para frequentar, a Bíblia diz que ele procurava a sinagoga. O que é sinagoga? A sinagoga é uma congregação dos judeus. Templo ele só tem um, que era o que ficava em Jerusalém. E quem estava fora de Jerusalém, se quisesse celebrar para Deus, tinha que ir para a sinagoga, os lugares menores onde as pessoas se reuniam para poder adorar a Deus. E você encontra na Bíblia Jesus na sinagoga sempre, quando ele não estava em Jerusalém. Quando ele estava em Jerusalém, ele estava no templo. E ele poderia ter 1000 motivos para não frequentar. Ele é Deus. Ele poderia dizer, eu sou Deus, o que é que eu vou fazer lá? Ainda tinha uma outra agravante, que as pessoas tinham muito ciúme dele, muita inveja dele, ficavam querendo o tempo todo atrapalhar ele, e mesmo ele sabendo que aquelas pessoas onde ele frequentava tinham inveja dele, ciúme dele, procuravam o tempo todo falar mal dele, ele ia a si mesmo. Diga glória a Deus. Por que que ele ia? Porque ele sabia que ele não ia ali para servir a homens, ele não ia ali realmente para dar satisfação a homens, ou ao sacerdote, ou aos líderes que estavam ali. Ele ia ali exatamente porque ele dizia que aquele templo era a casa do pai dele, a casa do meu pai. E Jesus Cristo, a palavra de Deus, aliás, diz que o Senhor Deus falou, a minha casa será chamada de casa de oração. É o lugar para onde você vai, para você poder manter esse contato com Deus, através da oração, através daquilo que você ouve, para que isso então possa fazer com que a sua vida espiritual esteja fortalecida. E isso é possível quando você se mantém na casa de Deus. Diga glória a Deus. É a Bíblia que diz isso. Olha só o que diz aqui o Salmo 92. Só para vocês entenderem. Olha só o que diz o Salmo 92. Os que estão o quê? Plantados na casa do Senhor. Aqueles que são de lá, que já estão plantados na casa de Deus, diz a Bíblia o quê? Eles vão florescer nos atos do Senhor nosso Deus. Por que florescer? Porque sempre depois das flores vêm os frutos. Eles vão florescer na casa do Senhor, na velhice ainda darão fruto, eles vão ficar velhinhos na casa de Deus, sempre frutificando. Serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Diga glória a Deus. Então havia essa permanência, né? Essa era a preocupação de Jesus. Será que eles permanecem? Será que eles vão continuar firmes? E essa preocupação ele levou com ele. Mas ele é Deus, sabe de todas as coisas, mas por algumas razões ele deveria estar preocupado. Por que que ele estava preocupado? Porque ele mesmo disse assim, será que quando eu voltar na terra eu ainda vou achar fé no coração das pessoas? Será que quando eu voltar na terra para buscar os meus,
as pessoas ainda vão estar comigo, ainda vão estar cheias de fé com respeito aos meus ensinamentos? Essa era a preocupação de Jesus. Olha só, contudo, quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? Lucas 18:8. Será que as pessoas ainda vão continuar acreditando nele? Já se passaram mais de 2000 anos. Pelo menos nós continuamos firmes nessa crença. Diga glória a Deus, firmes nessa fé. Mas a palavra de Deus diz que muitos vão se desviar dessa fé. Por quê? Porque diz a Bíblia que um dos sinalizadores vai ser a apostasia. O que é a apostasia? É o abandono da fé. Diz a Bíblia que nos últimos tempos isso aí vai ser muito significante. Vai ser muito percebido na medida em que Jesus Cristo se preparar para voltar. Cada vez mais as pessoas vão romper, vão simplesmente quebrar suas alianças e vão se manter cada vez mais distantes. Mas a Bíblia diz que aqueles que permanecerem até o fim, esses serão salvos. Diga glória a Deus. É o que diz a palavra de Deus. Aqueles que permanecerem firmes até o fim serão salvos. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? A permanência é a coisa mais importante que existe para a nossa fé. Porque tem um texto da Bíblia que diz que o importante não é como as coisas começam, mas é como elas terminam. Diga glória a Deus. Às vezes você pode começar bem na sua vida, mas você pode terminar mal. E a intenção de Deus é que você comece bem e termine bem. Você já imaginou o que vai acontecer naquele dia, diz a Bíblia, que muitas pessoas vão falar para Jesus: Senhor, olha, eu fazia isso para o Senhor, eu trabalhava na sua obra, eu era ousado, pregava que era uma maravilha, o Senhor me usava até para curar doente. E diz a palavra que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Você, apesar de estar realmente fazendo as coisas que eu mandei, você fez porque a Bíblia diz uma coisa interessante. A Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Quando Deus dá um dom para uma pessoa, depois ele pode até ficar fora, abandonar a fé, mas os dons dele vão acompanhá-lo, diz a palavra. Que Deus não vai tirar os dons dele. Porém, tem um detalhe: ele pode ser usado como for, mas ele pode perder a sua salvação, segundo diz a palavra de Deus, por se permitir a descaracterização de uma vida com Deus. Então, nesta noite, eu quero dizer para vocês que esse é o segredo, a permanência. Olha só, ela está colocando. Tu colocou o outro lá que eu falei, o anterior, quando ele disse que sobre a permanência. Não, foi outra coisa que eu falei aqui. Acho que você colocou esse aqui. Melhor o fim das coisas. Vocês viram isso aí, esse detalhe aí? Olha o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes: melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante, dizendo que a gente tem que mudar de postura, para a gente ser paciente e parar de ser orgulhoso ou arrogante, porque senão a gente termina mal a história da gente. Então, baseado pelo que a gente pode observar na palavra de Deus, Deus ou Jesus precisa que você permaneça, principalmente quando se aproximar o dia da volta dele, que as coisas vão ficar mais complicadas ainda, diz a Bíblia, que a gente vai sofrer todo tipo de pressão para romper com a nossa fé. Nós vamos sofrer todo tipo de pressão para simplesmente negociarmos as nossas convicções. E nós já estamos vivendo um período de dificuldade. Para alguns irmãos nossos, que servem a Jesus na Nigéria, que servem a Jesus em outros lugares, eles já estão sofrendo pressão por causa dessa fé. Para alguns irmãos nossos, que servem a Jesus Cristo lá no Irã, já estão sendo até mortos por conta da sua própria fé. E a Bíblia fala que nos tempos que se aproximam serão tempos difíceis.
que a pessoa vai ter que ter muita convicção para não negociar a sua fé e as suas convicções que ele tem em Deus e em Jesus, porque cada vez mais a pressão aumenta. Essas pressões vêm por meios políticos, vêm por meios sociais e tantas outras coisas, de leis que são aprovadas, que começam simplesmente a nos pressionar e a nos colocar numa posição de termos que romper com princípios que fazem parte da nossa própria fé. Isso já está acontecendo. Por isso que Jesus falou: olha, eu só quero que vocês permaneçam. Porque se vocês permanecerem em mim, e o que eu ensino vocês, permanecerem em vocês, vocês tenham certeza que eu vou estar com vocês, para atender vocês daquilo que vocês pedirem. O que Jesus está pedindo a nós é exatamente nós valorizarmos essa questão relacionados com a permanência. Então nesta noite nós estamos aqui. Nós não sabemos o que é que está preparado no mundo realmente nos próximos anos. Mas eu digo para você, seja firme, assim como eram firmes os nossos irmãos que viveram servindo a Deus em Roma, no período do Império Romano, quando eles eram mortos unicamente por acreditar em Jesus. A história conta que eles eram queimados vivos, que eles eram jogados em arenas para serem devorados por leões. Para eles se livrarem desse sacrifício, bastava eles negarem Jesus. As autoridades romanas chegavam e diziam: você nega a sua fé? Não nego, então você vai ser morto. As pessoas não negavam e eram mortas. E sabe o que os irmãos nossos dessa época do Império Romano falavam? Eles diziam assim, diz a palavra de Deus: nós não tememos aqueles que matam o corpo, mas que não podem matar o espírito. Diga glória a Deus. Sabe o que é isso? Convicção de alguém que sabe, que mesmo quando morre, ele sabe para onde ele está indo. Diga glória a Deus. Um dia todos nós morreremos, e uma das coisas que nós precisamos ter é a convicção do lugar para onde vamos. Porque a vida não acaba quando o teu coração para de bater e quando o teu cérebro para de funcionar, que você é dado clinicamente como morto. Não, a vida continua, baseado pelo que diz a palavra de Deus. Jesus deixou claro para mim e para você que na casa dele tem muitas moradas. Foi ele que disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu ainda ia dizer para vocês que ainda ia preparar um lugar, mas não vou dizer isso. Por quê? Porque o lugar já está preparado, disse ele. E essa casa é preparada no momento que você tiver que encarar essa realidade que vai chegar na vida de qualquer um de nós. Então, nesta noite, eu termino essa minha pregação dizendo para você: permaneça. Situações para tentar fazer você romper, não vai faltar. Desânimos e tantas pressões. Mas Jesus simplesmente avisou para nós: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Que Deus te abençoe.